Muito bem, vamos ouvir a palavra. Quantos amam a Bíblia? Então, hoje é um dia especial. Eu quero que você abra sua Bíblia em Lucas capítulo 4, verso 37. Lucas 4, 37. Essa talvez é a história mais curta de cura e mais silenciosa também dos evangelhos. Mas algo que salta ao meu coração e tem tanta riqueza nesse texto. E eu sei que Deus tem uma revelação para a sua vida, para a sua casa. Evangelho de Lucas capítulo 4, verso 37 diz: as notícias a seu respeito se espalhavam por toda aquela região. Jesus saiu da sinagoga e foi à casa de Simão. A sogra de Simão estava com febre alta e pediram a Jesus que fizesse algo por ela. Estando ele em pé junto dela, inclinou-se e repreendeu a febre, e que a deixou. Ela se levantou imediatamente e passou a servi-los. Ao pôr do sol, o povo trouxe a Jesus todos os que tinham vários tipos de enfermidades. Ele impôs as mãos em cada um deles e o curou. Vamos agora ao Evangelho de Marcos, capítulo 1, verso 30. É o mesmo texto, mas agora escrito por Marcos. A sogra de Simão estava de cama com febre e logo informaram Jesus a respeito dela. Então ele se aproximou dela, tomou-a pela mão, ajudou-a a levantar-se e a febre a deixou e ela começou a servi-los. Curve sua cabeça. Eu sei que hoje é um dia de muitos compromissos. A gente ainda fica pensando o que vai fazer. Alguns ainda nem sabem, mas agora é a hora de ter a cabeça aqui, tá bom? Agora é a hora de entender que a vida não tem pausa. E nossa vida é decidida pelas escolhas que fazemos. E nada é mais perigoso do que uma escolha errada. Como estamos no ano da sabedoria, a gente aprendeu na visão que nada é mais espiritual do que decidir certo. E não tem como decidir certo sem carregar uma palavra. Fala conosco, Senhor. Dá-nos uma experiência nesta manhã. Cuida de nós. Tua palavra é lâmpada para os nossos pés, luz para os nossos caminhos. E nós invocamos o teu poder nesta manhã para nos levantar, nos erguer. Queremos ouvir as boas novas do teu reino. Queremos revelação. E sabemos que do altar flui profecia. Profecias para a minha casa, para a minha vida, para o meu futuro, para os meus dias. E afasta deste ambiente agora, seja os que estão aqui, os que estão online, toda a distração, todo pensamento que quer levar a minha atenção para que a semente não caia em boa terra. Nós oramos e declaramos: reina sobre nós nesta manhã, para a glória de Jesus. Essa é uma história conhecida, é a cura da sogra do apóstolo Pedro. Jesus entra numa casa, vê uma mulher deitada, cura essa mulher. E depois de curar essa mulher, ela começa a servir. É uma história simples, que a gente resume como eu resumi agora a vocês. Mas tem coisas profundas aqui. Porque o ministério de Jesus não começou nesse momento. O ministério de Jesus começa num deserto. E é importante o deserto, porque o deserto forma muita coisa na gente. O deserto nos ensina a ver a vida por outras perspectivas. O deserto tira de nós a futilidade. Sim, tem muita gente fútil hoje. O que é o fútil? É quando você se escandaliza por coisa besta. A futilidade tem roubado de nós a seriedade daquilo que temos que encarar de verdade. Mas o ministério de Jesus não era um ministério fútil, porque ele sobreviveu ao deserto. Quando a gente sobrevive a coisas graves, sabe, a gente começa a não ter paciência para coisa boba. Enfrente os grandes desafios da sua vida, que você vai ver esse excesso de sensibilidade passar. Enfrente realmente os reais problemas da sua vida, que você vai perceber que essas bobagenzinhas que tiram você do sério, que mexem com o seu humor, elas vão embora. Então Jesus vence Satanás no deserto. E depois disso ele vai para a sinagoga. E na sinagoga ele espalha a sua fama. Ele prega como ninguém. Jesus é uma autoridade. Jesus é alguém que carrega em si mesmo Deus. Ele é Deus. Ele ensina diferente. Ele fala diferente. Ele é diferente.
E a Bíblia diz que a fama de Jesus se espalhava. O tratamento de Deus não foi só no deserto e não foi só na sinagoga. Ele sai da sinagoga quando as luzes se apagam e ele vai para dentro de uma casa. Eu estou construindo com você cenários, ok? Deserto, sinagoga e casa. A sinagoga é um lugar público. É como se fosse um encontro, uma igreja dos judeus. Um lugar onde eles iam e partilhavam suas experiências, liam a palavra. Mas a casa não é pública. A casa é íntima. Nem todo mundo entra na sua casa. A casa é menor. A casa é dividida por cômodos. A sinagoga, ela é o lugar onde a gente mostra força. A gente se arruma melhor na sinagoga para ir. A gente fala mais forte, mas na casa é o lugar onde a febre aparece. Casa é diferente de sinagoga. Porque na sinagoga você controla o seu comportamento. No templo você mostra uma força que normalmente você não tem, e ninguém sabe que não tem, mas no templo, na sinagoga, você tem uma postura diferente, mas dentro da casa, a gente sabe quem a gente realmente é. E Jesus, ele sai de um ambiente religioso para ir para a casa de Pedro. Porque a religião, ela gosta da aparência, mas Jesus, ele gosta da verdade, gente. É, a verdade. Quando ele entra na casa de Pedro, eu já estive nesse lugar, e é bacana quando você for a Israel. A casa de Pedro, ela é preservada até hoje. Ela está em Cafarnaum, lá na região da Galileia. E de todas as casas em Cafarnaum, ela é uma das poucas que é possível identificar qual era a casa onde a sogra de Pedro estava. Você consegue ver exatamente o lugar. São casas pequenas. Cafarnaum era uma vila de pescadores, às margens do mar da Galileia. E Jesus entra naquela casa e tem gente doente lá. E para mim isso aqui é uma lição muito forte, porque Pedro caminhava com Jesus. E a gente cria uma ideia, é o seguinte: se eu caminho com Jesus, então eu não vou ter problema. Não. Pedro caminhava com Jesus e dentro da casa dele tinha alguém doente. Isso explode a minha cabeça. Diante de uma religião superficial, onde é só ganha-ganha, eu estou dizendo para você que eu posso estar servindo no altar e ainda assim ter um quarto fechado na minha casa, sangrando na alma. Eu posso ser um Pedro que vê milagres acontecendo o tempo todo e dentro da minha casa ter alguém que amo sofrendo. Então eu posso amar Jesus e sim ter áreas adoecidas dentro da minha casa. Isso pode acontecer. Agora a pergunta é: Jesus pode entrar na sua casa? Jesus pode entrar e mexer na sua casa? Porque se Jesus não entrar na sua casa, a gente corre o risco de viver um evangelho parcial, onde a gente é bom na sinagoga e péssimo em casa. Onde a gente é forte na sinagoga, é forte no ambiente público e é fraco dentro de casa. As casas daquela época eram simples, apertadas. Casas pequenas, feitas de pedra. Casas que durante o dia todo mundo ficava no mesmo cômodo e à noite se fechava a porta e colocava-se colchões e poucos quartos. Mas até casas pequenas podem esconder dores profundas. E aqui eu não estou falando de que bairro você mora, quantos metros quadrados tem sua casa, se você mora de aluguel, se você mora no fundo da casa de alguém, ou se você tem sua casa própria. Não importa se está quitada ou financiada, mas quando existe algo dentro de casa que não está bem, a gente tem que fazer uma escolha. Porque onde existe alguém muito doente numa casa, a rotina da casa muda. Uma casa que tem alguém doente, algumas coisas que eram prioridade não são mais.
Eu já visitei casa de pessoas que estão doentes, e a primeira coisa que o familiar me diz é: olha, não repara na bagunça, porque a gente está muito focado em cuidar dessa pessoa. Então tem louça para lavar, não repara, porque nós estamos cuidando tanto da pessoa que está enferma, que outras coisas estão ficando de lado, porque não dá tempo. Quando existe alguém doente dentro da casa, toda uma rotina muda. Toda uma rotina. E a gente começa a dizer o seguinte: eu preciso preservar quem está doente. Talvez colocá-lo num quarto, fechar a porta. Talvez escondê-lo, seja para proteger quem está doente, ou para não constranger quem visita. Isolar o doente. É mais ou menos assim que fica, porque a sogra de Pedro estava num quarto. A doença isola. A doença nos faz dizer o seguinte: eu vou encontrar um cantinho especial dentro da minha casa para colocar o que está com febre lá dentro. Eu fecho a porta, recebo a visita, e aí tudo passa, porque eu não quero constranger nem quem está doente e nem quem visita. Eu não sei para quem eu estou pregando aqui hoje, mas tem pessoas sobrevivendo há anos, com portas trancadas dentro da sua casa para esconder a febre. Mas hoje essa febre vai ser enfrentada pelo poder do nome de Jesus. Nós não seremos só bons na sinagoga, nós seremos bons dentro de casa, e na nossa casa não haverá mais febre. Fala comigo: na minha casa não haverá mais febre. A minha oração é que Deus devolva a qualidade dentro da sua casa. A minha oração é que Deus devolva as prioridades dentro da sua casa. Há um Jesus que não só vence no deserto, há um Jesus que não só vence na sinagoga, há um Jesus que vence na casa daqueles que o amam também. Jesus vai trazer cura a esta febre nesta manhã, em nome de Jesus. Eu creio nisso. Gente sobrevivendo atrás de portas fechadas, doentes, exalando cheiro, sensibilidade. Febre gera delírio, febre gera suor, febre gera odor, febre gera fraqueza. Dentro da casa de um apóstolo, dos 12, estava no grupo dos 3 mais íntimos de Jesus. Mas eu acho maravilhoso, porque Pedro não mostra só a sala, não mostra só a cozinha, não mostra só a varanda, ele também mostra o quarto onde há alguém com febre. Quando foi a última vez que você incluiu sua vida e os cômodos que estão em febre nas suas orações? Jesus precisa entrar no quarto que está com odores diferentes. Talvez seja uma relação conjugal com seus filhos, talvez seja algo que você carrega dentro da sua alma, que não contou a ninguém e está em febre. Em febre, a porta fechada, porque eu não quero que ninguém veja. Eu não quero que ninguém veja a dificuldade que eu estou enfrentando. Eu não quero que ninguém veja o clima pesado, porque a febre rouba a força, a energia, e nós temos problema em nos mostrar frágeis. Vulnerabilidade para nós é um problema. Quem é que gosta de contar para alguém? E eu vou dizer que eu até entendo aqueles que têm dificuldade em mostrar vulnerabilidade, porque em quem a gente pode confiar hoje em dia? Em quem a gente pode confiar? Você abre o coração para um, e daqui a pouco essa pessoa que ouviu o seu coração, a sua voz, está contando para todo mundo. Nunca foi tão difícil poder abrir o coração como nos dias de hoje, porque as pessoas mudam numa velocidade que nunca antes vimos. O ódio e o amor acontecem em razão de dias. A fidelidade e a infidelidade em horas. A lealdade e a deslealdade. Você é amado um dia, celebrado um dia, e outro dia você é odiado e exposto. E sim, nossa geração sofre muito com a questão da confiança, porque é muito difícil confiar. É muito difícil. Só que febre mata. Febre mata. Febre não tratada mata. E nesse momento Pedro sabia: não há exame, não há antibiótico. Na cidade de Cafarnaum, naquela simples cidade pesqueira, não tem medicamento. À beira do mar. A maioria das febres naquela época era gerada pela malária, o mosquito. Um mosquito que pousa e pica. E talvez, não estou afirmando que a Bíblia não diz, talvez a sogra de Pedro estivesse com uma febre gerada por mosquito, por malária. Porque essa febre nem sempre é sobre ela, é sobre o clima de onde vive. E muitas vezes a casa é uma bênção, mas entrou um clima na casa, um mosquito na casa, um hospedeiro na casa, e mexeu no clima. E agora você fala: meu Deus, a minha casa é linda. Eu não estou falando de riqueza, a minha casa é maravilhosa, eu sempre amei todo mundo nessa casa, e minha casa está doente.
perdemos a vontade de ficar dentro da nossa casa. Entra em casa, é um desespero. Vamos sair, temos que sair. Ou então vamos chamar alguém para ficar aqui em casa. Nunca consegue ficar com a família. Sempre tem que ter um convidado, sempre tem que ter alguém de fora, sempre tem que marcar uma pizza, sempre tem que marcar um almoço. Eu não tenho nada contra isso, mas parece que existe um bloqueio de ficar com a própria família, um bloqueio de ficar só a esposa e o marido e o filho. Tem que ter alguém de fora, porque o clima da casa é ruim, o clima da casa é pesado, uma atmosfera adoecendo. E sabe que se a casa não tiver um disfarce, um aroma artificial, a febre vai gritar. E quando a febre grita, aí vem pressão, desgosto, um ambiente pesado, porque existem mosquitos que rodeiam todos os dias. Não sei se você já dormiu com um pernilongo. Esse demônio desse pernilongo tem que voar bem no nosso ouvido. Meu Deus do céu, tanto lugar para voar. Voar no pé, mas tem que voar. É um satanás endemoniado no pernilongo, não é possível. E voa, e você dá um tapa na orelha assim que você não está enxergando nada, e levanta, e ele some, ele sabe os lugares onde se esconder. Se acende a luz, é uma praga. Amém, já desabafei. Senão eu vou ficar falando do mosquito até o final. Mas muitas vezes a febre vem por algo que zomba no ouvido, uma voz. Assim como o mosquito da malária, é uma vozinha que entrou. Uma vozinha que entrou e adoeceu. Só que existe uma casa com febre. Existe uma casa com uma pessoa debilitada. Uma mulher de cama é uma tragédia, gente. Um homem de cama é a coisa mais normal que tem. Mas uma mulher de cama é uma tragédia. Um homem de cama, a casa continua em pé. Uma mulher de cama, a casa desaba. É ou não é? É sim. Então não era o sogro de Pedro que estava na cama. Quem era? Era a sogra. Você imagina essa casa, o clima dessa casa. Só que eu vou te falar uma coisa que você tem que entender. Quem vai entrar nessa casa agora se chama Jesus Cristo. A casa está uma desordem, a casa está uma bagunça. Tem gente febria em casa, tem matriarca febria em casa. Mas quem vai colocar o pé nessa casa febria, nessa casa que tem um clima pesado? E é isso que vai acontecer com você aqui hoje. Eu estou pregando, Jesus está indo em direção à tua casa já agora. Eu estou pregando e vejo pelos olhos da fé, um clima vai mudar. Em nome de Jesus. Jesus entra. Você não entendeu? Antes da mulher ficar curada, eu estou dizendo que Jesus colocou os pés lá. Jesus é o maior inseticida que tem. Os mosquitos começam a cair por terra. Não tem mais malária, não tem mais nada que vai impedir. Porque a presença de Jesus começa primeiro a mexer no invisível, para depois mexer no visível. E é isso que eu acredito que vai acontecer a partir de agora. Porque não é só a informação que eu estou pregando aqui. Eu estou pregando ao evangelho que sara, liberta e transforma. Eu declaro em nome de Jesus que essa autoridade da visita de Jesus na sua casa já vai colocar demônios para correr a partir de agora. Essa presença que vai entrar na sua casa já vai quebrar o poder de toda a enfermidade em nome de Jesus, toda a opressão. Jesus entra na casa de Pedro. Ele entra e ele tem poder sobre pessoas, sobre atmosferas. E enquanto você está sentado aqui me ouvindo, ele está entrando. O clima vai mudar, conversas vão mudar, diálogos vão mudar, ambientes vão mudar, ciclos vão mudar. Eu declaro em nome de Jesus um clima diferente a partir de agora. Você vai fechar esse primeiro semestre a partir de agora com um clima diferente. Um prazer na tua casa, um prazer na sua família, um prazer que vai te abençoar muito, que vai parar de gastar dinheiro o tempo todo com programas de distração, para começar a desfrutar da sua casa, da sua família. E aí eu amo essa parte desse texto, porque a Bíblia diz o seguinte, que Jesus entra na casa e eles pediram que Jesus fizesse algo por ela. Eles pediram. A mulher doente não fala nada, ela está doente, ela não pede nada. Alguém falou por ela. Alguém foi a Jesus e contou o que estava acontecendo, dizendo: faça alguma coisa por ela, porque tem dores tão profundas que a pessoa perde até a linguagem, a força. A febre faz isso com a gente. Bate o queixo, não sabemos o que falar, o cansaço. Mas alguém naquela casa falou dela para Jesus. E sabe o que é o nome disso? Intercessão. É quando alguém se levanta para pedir ajuda por outro. É quando alguém não tem força de pedir ajuda, porque a febre está tão densa, que alguém diz: Jesus, por favor, faça alguma coisa por ela. E talvez você seja esse intercessor hoje. Aí você diz: pastor, mas eu não sou o problema da minha casa.
O problema da minha casa é o meu pai, é a minha mãe. O problema da minha casa é o meu filho, é o meu marido, é a minha esposa. Mas você será a voz intercessora que vai mostrar a Jesus Cristo quem está febril. Você será aquele que vai até Cristo e dizer: Senhor, ele está com tanta febre que ele não consegue, mas eu te peço, faça alguma coisa. Você pode levantar a sua mão e pensar numa pessoa que está dentro da sua casa com febre, ou algo que está acontecendo na sua casa que você diz: não está legal, não está legal, está diferente, a minha casa não era como está agora, minha casa está diferente. Você pode falar de Jesus para falar desta pessoa para Jesus agora. Você pode falar: Jesus, por favor, faça alguma coisa por esta pessoa. Você que está online, diga o nome desta pessoa se você puder, e apresente ela a Deus agora, apresente a febre dela agora a Deus. Diga: Senhor, faça alguma coisa por ela. Fala bem alto, fala: Jesus, faça alguma coisa por ela, faça alguma coisa por ela. O Senhor pode fazer alguma coisa. Eu declaro que decretos estão sendo emitidos agora, não importa quantos graus de febre essa pessoa esteja. Eu declaro que o meu Cristo pode fazer alguma coisa por ela. Deus pode fazer algo por ela agora. Deus pode transformar a vida dela agora. Onde houver intercessão, a história não termina do jeito que está. Onde houver intercessão, Jesus pode fazer alguma coisa. Ele pode. Aí você diz para mim: pastor, mas eu sou essa pessoa com febre. Eu sou essa pessoa que precisa de ajuda e não consigo. E quem é que vai interceder por mim? Eu digo, Romanos capítulo 8, verso 26. Se você é o febril que não consegue falar, da mesma forma, o Espírito nos ajuda em nossa fraqueza, pois não sabemos como devemos orar, mas o próprio Espírito intercede por nós com gemidos inexprimíveis. Se você é o febril, se você não tem força para pedir ajuda por si mesmo, o Espírito Santo hoje vai até o trono de Deus Pai. Ah, meu Deus, você vai dizer: Pai, ele está febril, ajuda ele. Aleluia. Pai, ele não tem força de pedir ajuda, ajuda ele. Eu sei de uma coisa: não há febre que vai predominar, porque Deus está conosco. Quando você não consegue orar, o Espírito geme por você. Abra a porta do quarto para ele entrar. Repita comigo: cura a febre, Senhor. Cura a febre, Senhor. Cura. A Bíblia diz que Jesus repreende a febre. Repreende a febre daquela mulher. Ele não repreende a mulher, ele repreende a febre. Porque Jesus sabe separar a identidade de uma pessoa da condição de uma pessoa. Não saia chutando a sua casa como se chuta um balde velho. Aprenda a separar a identidade da sua casa da condição da sua casa. Não saia querendo se separar do dia para a noite. Identifique a situação da sua casa e a identidade da sua casa. Porque aquela mulher, ela tem febre, mas ela não é a febre. Talvez alguém na sua casa esteja com depressão, mas ela não é a depressão. Talvez sua casa esteja vivendo um momento de ansiedade, onde todo mundo está com os nervos à flor da pele por algo que deveria ter acontecido e não aconteceu. Mas essa é uma condição da sua casa. Não é a identidade, é a condição. A condição vai passar. Será mesmo que esse sentimento que você está nutrindo pela sua família é verdadeiro? Essa vontade de se livrar, de acabar, de ignorar. Será que o amor não está sendo soterrado por uma condição? E a gente está dizendo: puxa, pastor, não estou nem aí mais para ninguém. Cuidado, viu? Separe a identidade da condição. Traz à memória momentos importantes. A febre tem esse poder de deixar a gente vendo alucinações. E aí vem a parte linda que desmonta meu orgulho, sabe? Porque Jesus olha para a sogra de Pedro e ele poderia ficar sentado na sala e falar para ela assim: seja curada, mulher, aí do quarto. A Bíblia diz que ele levanta, ele vai até o leito onde aquela mulher está deitada e ele inclina-se. Ele se inclina diante de uma mulher moribunda. O Deus eterno, o Deus criador do universo, o Deus que sustenta as galáxias, se inclinando diante de uma mulher febria, se inclinando dentro de uma casa simples, numa vila de pescadores em Cafarnaum. Isso é Filipenses 2 puro.
É um Cristo que se esvazia, que desce, que se importa, que toca no doente, no impuro. Porque Jesus não foge da dor, Ele se inclina para curar você. Ele se inclina. Olha, seu trauma não assusta Jesus, sua casa bagunçada não assusta Jesus, sua vida perturbada, seu histórico, Ele se inclina porque Ele está mostrando interesse. Não é só mais uma cura, não é só mais uma libertação, é o momento de entender que a febre não é aquela pessoa. Existe uma pessoa por trás daquele cheiro, por trás daquele suor, por trás daquele tremer. Existe uma pessoa por trás daquele calafrio, existe. E eu quero dizer, existe uma casa saudável por trás desse clima de morte, por trás dessa desavença, por trás desse desentendimento, por trás dessa agonia. Existe uma casa que o Senhor não vai olhar para ela com indiferença, mas Ele vai se inclinar, porque Jesus sabe que você não é essa febre. Você não é essa febre. A sogra de Pedro não era aquela febre, não era. E lá em Marcos capítulo 1, a Bíblia diz que tem um detalhe que só tem aqui, que antes de curar a mulher da febre, a Bíblia diz que Ele toma pela mão e ajuda a levantar-se. E nesse texto de Marcos deixa claro que ela levanta primeiro para depois ser curada. Então a mulher está tremendo, a mulher está tendo calafrios, alucinações, e Jesus poderia dizer: receba a cura. E ela pula da cama, restaurada, sem febre, com todo o corpo refeito. Mas não, Ele pega na mão daquela mulher ainda em febria e coloca em pé. Porque às vezes Deus não resolve primeiro, às vezes Deus te coloca em pé primeiro. Entende? Entende que Deus está falando com você? Primeiro Ele levanta, depois Ele cura. Ele põe aquela mulher ainda moribunda em pé. E talvez alguns vão dizer: mas que crueldade, deixa que ela fique deitada, ela está fraca, tantos dias que está aí. O que Ele quer fazer? Ela, me traga um chá, me traga uma sopa, me traga um pano frio, vamos cuidar dela. E Jesus pega na mão daquela mulher e coloca em pé. Porque enquanto a batalha está acontecendo dentro de você, não tem como o milagre vir. O milagre vem quando dentro de você, ainda com a carne tremendo, você se coloca em pé pelo poder da fé. E essa não é sobre sensação de conforto, é sobre entender: Deus, eu tenho uma baita dor para resolver, mas eu estou me levantando, eu estou me colocando em pé, estou tremendo, estou vendo alucinações, estou ouvindo vozes, mas eu sinto uma mão me colocando em pé, e esta mão me dá a garantia que eu não vou voltar mais para esse lugar. Não é o corpo que me dá a garantia, é a mão que me levanta. E eu sei que tem gente aqui dizendo: pastor, eu não vejo a hora do milagre acontecer, eu não vejo a hora da minha casa pacificar, eu não vejo a hora da febre sair. Jesus está dizendo: primeiro você pega na minha mão e levanta com toda a insegurança, com todo o medo, com toda a dor. Levanta primeiro, pega nas minhas mãos. E às vezes você está esperando um processo, dizendo: eu queria ver uma melhora. Deus está dizendo: não tem melhora nenhuma, pega na minha mão aqui. Jesus pega na mão daquela mulher, Ele coloca aquela mulher em pé. Permita-se ser levantado nesta manhã, permita-se ser levantado do jeito que você entrou aqui hoje. Permita ser levantado ainda com tremores, ainda com dores, ainda com angústias. Permita ser levantado ainda que a tua carne diga não. Permita ser levantado ainda que o caroço esteja aí. Permita ser levantado ainda que haja uma mágoa poderosa no teu coração. Permita ser levantado ainda que esteja destruído. Permita ser levantado ainda ferido, cansado, confuso. Porque enquanto Ele te levanta, coisas invisíveis estão saindo de você. Enquanto Ele te levanta, o mal está deixando lugar. Enquanto Ele te levanta, o inferno inteiro está recuando. Não é porque você não está vendo que Deus não está fazendo nada. Ele sempre está fazendo alguma coisa. Ele sempre está fazendo alguma coisa. E o seu desafio hoje é fazer como a sogra de Pedro. Em nome de Jesus, levante-se. A Bíblia diz que quando ela se levantou, grita comigo: imediatamente. Imediatamente a febre a deixou. Imediatamente. Imediatamente a febre a deixou. Imediatamente o mal foi embora. Imediatamente. Não é Ele me curar para eu levantar, é eu levantar para Ele me curar.
Não é ele dizer melhore e eu vou para eu melhorar. Não é dizer a minha casa precisa de um renovo para eu ficar bem. Não, eu vou ficar bem para minha casa precisar de um renovo. Deus está te dando uma unção sobrenatural, porque o caminho seu é diferente do caminho de todo mundo, é diferente. Eu estou pregando para gente aqui que não tem nenhum motivo para ficar bem e vai ficar bem hoje. Eu estou pregando para gente que não tem nenhum motivo para ficar intranquilo e vai sair desse culto tranquilex, porque Jesus Cristo está falando com você. Eu estou falando com gente, estou pregando para pessoas que não tem nenhum motivo para dormir tranquilo, porque tem coisas muito perigosas para resolver essa semana, e vai dormir igual pedra esta noite, porque você está pegando na mão de Deus. Você não veio brincar comigo aqui nesta manhã, você veio ouvir a voz daquele que te fez. Ele manda eu falar para você: pega na minha mão e deixa eu levantar você do jeito que você está. Você será um milagre para todos aqueles que ouvirem falar da tua história. Você será um testemunho vivo da minha graça e misericórdia. A Bíblia diz que a sogra de Pedro levanta, e imediatamente em pé a febre cessou, e ela começou a servir. Não, ela não levantou para tomar um ar e voltou para a cama. A Bíblia diz que ela levantou para servir. E não pense que esse servir aqui é algo pequeno, porque não é. Não é só preparar um jantar, não é só ir limpar o banheiro. Não. Isso aqui é uma funcionalidade restaurada. É uma pessoa que estava improdutiva, inválida, e agora ela voltou a ter uma funcionalidade. O inferno paralisou essa mulher, a doença paralisou essa mulher, tornou essa mulher improdutiva. E Jesus não está devolvendo só a saúde, Jesus está devolvendo o propósito, Jesus está devolvendo a rotina, Jesus está devolvendo o hábito. Jesus está mostrando para essa mulher que estava deitada uma casa inteira girando em torno da enfermidade, mas quando ela se levanta, a casa volta para o propósito. Uma casa inteira, todo mundo com a mão na cabeça dizendo: temos um doente aqui em casa, temos uma moribunda aqui em casa. É tudo ficando sujo, é tudo ficando acumulado. E agora Deus não só devolve a cura, como a casa volta a ter disciplina, a casa volta a ter organização, a casa volta a ter dinâmica. Não sei se você está entendendo que isso tem a ver com você também. Se você entender essa casa que você vive, que você fala: pastor, que inferno que está minha casa, essa febre não só vai passar, como Deus vai devolver a dinâmica para dentro da sua casa. A intimidade vai voltar, o prazer vai voltar, o diálogo vai voltar, porque não é só a febre caindo, é o propósito voltando. Esse tempo de paralisia vai acabar. Esse tempo de improdutividade, aquilo que a febre destruiu, vai virar ferramenta de serviço. Vai voltar a ter paz, alegria. Só que a Bíblia diz, aqui eu encerro, a sogra de Pedro dentro de casa, se movimentando, fazendo coisas. Só que durante muito tempo, as pessoas que estavam morando nas casas vizinhas sabiam que dentro daquela casa tinha uma moribunda, tinha uma mulher com febre. E as notícias correm. As pessoas adoram ouvir falar de histórias tristes. Mas a Bíblia diz que a febre virou uma cura, e a febre passa. E aí tem um detalhe no texto, fala comigo: ao pôr do sol. Tudo que está na Bíblia tem uma razão. O texto diz que ela foi curada e ao pôr do sol. É quando encerra o dia. É quando todo mundo diz: agora só amanhã. Agora é tarde. As pessoas ouviram falar que dentro da casa de Pedro uma mulher tinha sido curada. E agora o texto diz que todos aqueles aos montes começaram a trazer doentes para a porta da casa de Pedro. Quando parecia mais um dia que ia passar e nada mudar, ao pôr do sol, Deus trouxe um avivamento. Deus trouxe um avivamento. Quando parecia que estava tarde demais, algo lindo começou. Quando parece que acabou, escuta aí que eu estou pregando para alguém aqui. Quando parece que é o fim da linha, já era. O texto diz que ao pôr do sol começou um movimento. Sim, Deus pode começar algo quase no fim. Sim, Deus pode começar algo quando todo mundo diz que acabou. Sim, Deus pode começar algo quase nos 49 do segundo tempo. Uma casa que escondia uma mulher doente, agora está cercada por uma cidade inteira. E a cidade inteira foi ali para velar um defunto? Não.
A cidade inteira ali foi para fazer uma campanha de cura? Não. A cidade inteira se reuniu à porta, porque aonde antes se escondia a vergonha, agora não consegue conter uma multidão querendo beber do que está acontecendo dentro da casa. Uma casa que até ontem tinha vexame, vergonha, escândalo de ter uma pessoa. Como pode o apóstolo Pedro ter a sogra doente? Ele não é tão bom, ele não cura todo mundo, porque não cura a sogra? Mas o quarto da febre virou endereço de milagre. O quarto da febre, hoje peregrinos do mundo inteiro vão a Cafarnaum, e o guia para em frente a esta casa dizendo: esta aqui é a casa onde a sogra de Pedro foi curada. Porque do mesmo lugar onde tinha tudo para ser vexame, ruína, Deus fez do lugar da dor um ambiente de avivamento. E eu creio no que estou pregando aqui. Eu creio nesse poder transformador do evangelho. Eu creio nesse poder de pegar uma casa e ressignificar, e a febre vai passar. Eu creio que aquela casa que era a mais complicada da família inteira, todo mundo tinha dó, todo mundo olhava e dizia: ixi, essa parte da minha família é a parte podre, essa parte da minha família é a parte problemática, esses meus sobrinhos, essa minha cunhada, esse meu amigo, esse meu tio é a parte podre, é a parte ruim, é a parte complicada da família. Nós temos vergonha, infelizmente. Quantas vezes nós já ouvimos por aí pessoas falando: infelizmente nós temos um laço de sangue, porque se eu pudesse escolher, eu nem mais teria contato com eles. Mas eu estou pregando sobre um Cristo que vira a dor para ser avivamento. Não é sobre performance, não é sobre marketing, não, é sobre Jesus dentro de casa. E a febre começa nas regiões celestiais em Cristo. Porque Deus nos escolheu nele antes da criação do mundo, para sermos santos e sem culpa diante dele, em amor. Nos predestinou para sermos adotados como filhos, por meio de Jesus Cristo, conforme o bom propósito da sua vontade, para o louvor da sua gloriosa graça, a qual nos deu graciosamente por meio do amado. Nele temos a redenção por meio do seu sangue, o perdão das transgressões, de acordo com as riquezas da sua graça, a qual ele derramou sobre nós com toda a sabedoria e todo o entendimento. Ele nos fez conhecer o mistério da sua vontade, de acordo com o bom propósito que estabeleceu em Cristo. Isto é, de fazer convergir em Cristo, todas as coisas, no céu e na terra, na administração da plenitude dos tempos. Nele fomos também feitos herdeiros, tendo sido predestinados conforme o plano daquele que faz todas as coisas segundo o propósito da sua vontade, a fim de que nós, os que primeiro esperamos em Cristo, sejamos para o louvor da sua glória. Esse é um texto muito profundo. Paulo não está escrevendo esse texto para qualquer um. Ele também não está escrevendo para pessoas rasas, que querem só um momentinho com Deus. Esse texto, ele é para gente que deseja ter maturidade. É um texto muito denso. E esse texto foi feito para arrancar a ansiedade de achar que tudo depende de você. Esse é um problema da nossa geração. A gente acha que tudo depende da gente. E eu acho maravilhoso porque ele começa a sua carta dizendo: bendito seja Deus e Pai de nosso Senhor Jesus Cristo. É assim que ele começa a carta que escreve à igreja de Éfeso. Antes de explicar qualquer bênção, ele adora. Antes de tocar em qualquer problema, ele começa: bendito seja Deus, Pai de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Paulo não começa: coitado de nós. Paulo começa: bendito seja Deus. Paulo não começa dizendo: que inferno de vida. Paulo começa: bendito seja Deus. Isso revela que uma mente madura, uma mente de um cristão e de uma cristã, começa
em Deus e não no caos. E eu pergunto, como é que os seus dias começam? Como é que você vai trabalhar? Como é que você se dirige às coisas importantes da sua vida? Se você começa o dia pelo problema, seu dia será totalmente torto. Quando você lê a carta de Paulo aos Efésios, você vai perceber que ele trata questões muito sensíveis. Mas ele não tem pressa de tratar as questões sensíveis sem que primeiro ele adore ao Senhor. Se você começa por quem Deus é, você se alinha. Pode ter pressão, angústia, gente querendo te fazer mal, mas você não perde a estribeira. Eu quero te fazer um desafio. Pare de adorar o medo. Pare de adorar o medo. Quando você acordar, faça como Paulo. Tem muita coisa para resolver, mas bendito seja Deus, o Pai do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Você pode fechar os seus olhos e repetir comigo bem alto: bendito seja Deus, Pai de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. É como se ele falasse: pessoal, antes de falar da luta, eu vou lembrar quem é que reina. Antes de falar dos meus adversários, eu vou falar quem é que manda. Antes de eu tocar na minha história complicada, eu vou falar de quem escreve a minha história. Antes de pensar nas coisas que estão mudando, eu vou falar de quem não muda. É o mesmo ontem, hoje e sempre. Eu me lembro do Salmo 103, versículo 1, que o salmista incentiva você a bendizer ao Senhor. Ele fala: bendiga ao Senhor, ó minha alma, e todo o meu ser bendiga o santo nome do Senhor. Veja que ele diz: todo o meu ser, todas as partes de mim. Você precisa mudar a sua cabeça. Existe uma coisa que quando você repete, vira um vício. Tudo que você tolera vira cultura, e quebrar uma cultura é muito difícil, porque a cultura, quando ela enraiza na gente, ela não nos agride. O novo, ele assusta, mas a cultura, a gente se acostuma a viver mal, a gente se acostuma a ter práticas ruins, e não dói. E nós temos que mudar a nossa cabeça. Paulo está dizendo: bendito seja Deus, Pai de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. E ele continua falando em Efésios que nos abençoou com todas as bênçãos espirituais nas regiões de Cristo. Quando a gente vai lendo esse texto de Efésios, é riquíssimo. Olha a verdade que Paulo está falando. Fala comigo: que nos abençoou. Mais alto. Em que tempo o verbal está? Passado, presente ou futuro? Abençoou. Passado. Paulo está falando: Deus não vai te abençoar. Deus não vai, talvez, fazer alguma coisa por você. Não depende se o céu está bem-humorado ou mal-humorado. Paulo está dizendo: Ele já abençoou. Já abençoou. Paulo fala que a bênção do passado já foi definida para o meu futuro. E isso é tão maravilhoso, porque existem coisas, gente, que a gente está esperando a nossa experiência de vida para entender se vai dar bom ou vai dar ruim. Existem algumas coisas que a gente fica torcendo para dar certo. E como a gente é tolo, porque é só olhar para a palavra. Você não precisa torcer, porque ainda que você não tenha vivido a experiência que você tanto quer, há uma verdade na palavra de Deus que você não pode ignorar. Você já foi abençoado. Paulo está dizendo: Ele já nos abençoou. E é triste porque tem gente implorando por coisas na igreja, fazendo campanha: Senhor, me dá, porque é pura ignorância. A Bíblia diz que Ele já abençoou. Tem pessoas chorando, dizendo: por favor, Senhor, me ouve. Ouvir o que, meu filho? Era só ler aos Efésios capítulo 1, versículo 3. Eu já abençoei você nas regiões celestiais e terrenas. Aos Hebreus capítulo 11, verso 1, o autor diz que a fé é a certeza, é a confiança daquilo que esperamos, é a certeza das coisas que não vemos. Nós não vemos, mas é real. E é por isso que nos movemos. O humano, o comum, ele sente,
e quando sente, reage. Nós cremos, nós desafiamos o mal. Nós olhamos para aquilo que não funciona e dizemos para aquilo que não funciona o que Deus já me disse: eu sou abençoado. Eu não flerto com a crise, eu piso na crise. Aí você diz: nossa pastor, eu queria ter essa força. Em você não há essa força vem pela palavra. Conhecereis a verdade e a verdade vos libertará. E eu estou pregando, se você não sabia até antes desse culto, eu quero declarar esta palavra de Deus para a sua vida. Efésios capítulo 1, versículo 3. Você já é abençoado. Você não vai ser abençoado. Não vai ter nada que vai abençoar você. Você já foi abençoado. Você só não manifestou ainda, mas já é abençoado. Deus não improvisa no futuro de seus filhos. E se não aconteceu, talvez seja porque você não se posicionou. Talvez seja porque tem idolatrado o medo, o caos. E ao invés de começar bendizendo ao Senhor, tem se perdido nas batalhas inúteis da vida. Eu me lembro de Isaías, capítulo 46, verso 9 e 10. Porque Deus não improvisa. Deus não é bagunçado como a gente, que começa com uma prioridade, larga e pega outra coisa para fazer. Olha o que Isaías 46, 9 diz. Palavra de Deus: lembrem-se das coisas passadas, das coisas muito antigas. Eu sou Deus. Isso aqui é resposta para alguém que está aqui, para alguém que está muito preocupado, dizendo: eu não sei como eu saio disso. Eu sou Deus e não há outro. Eu sou Deus e não há outro como eu. Desde o início faço conhecido o fim. Ele já sabe como vai terminar. E desde os tempos remotos o que ainda virá. E eu digo: o meu propósito, isso é tão maravilhoso, o meu propósito permanecerá em pé, e farei tudo o que me agrada. Ele está dizendo: desde o começo eu já sei como acaba. Deus vê o fim desde o começo. Você está vendo uma cena só, Deus já viu o filme todo. Você está chorando, dramatizando um capítulo só, Deus já viu o filme todo. Você está enxergando a sexta-feira, Deus já viu o domingo, a outra segunda-feira, a outra terça-feira. E o diabo vai perder força nesta tarde, porque esse medo que te oprime, você está chorando por conta de um capítulo, mas hoje Deus vai te fazer rir, porque você sabe que o teu final está nas mãos dele. Aleluia, aleluia. Isso é maravilhoso, porque quem governa o fim não entra em pânico no meio. Quem governa o fim, eu não sei se você já assistiu filme com alguém, e você está vendo o filme pela primeira vez, e a pessoa com quem você está assistindo o filme já assistiu o filme, e você está vendo o vilão ali tripudiando sobre o mocinho. Tem coisas que revoltam você, e aí você olha para a pessoa que já assistiu o filme dizendo: calma, calma, calma que já vai ficar bom, calma. É mais ou menos assim que acontece no céu. Você está nervoso, dizendo: essa semana a Capetolândia se levantou, essa semana está ruim demais. E Deus está dizendo: se você falasse comigo, eu ia dizer: calma, calma, que eu já vi como vai acabar. Que a unção de Deus desça sobre você nesta manhã, e que você entenda que Deus sabe como vai acabar. Não vai quebrar, não vai morrer, não vai falir, não é o que parece. Deus nos escolheu antes da criação do mundo. É isso que Paulo fala em Efésios. Deus, a igreja de Éfeso, Deus escolheu você nele antes da criação do mundo. Antes de você casar, Deus já tinha te escolhido. Antes de você ter o sobrenome que tem, antes de você cometer o seu erro, ou até os seus acertos, antes de você entrar numa fase ruim, antes de alguém se apaixonar por você, Deus já tinha escolhido você. Deus já sabia. Eu não sei, mas isso me tranquiliza, porque a gente acha que Deus ele vai reagindo à nossa vida. Se a gente acerta, não. Deus já reagiu antes de tudo acontecer. Ele já reagiu. Isso revela que o propósito dele não depende da minha performance. Alguns estão preocupados com performance, mas o amor que ele tem por mim não vem da minha performance, do meu talento, vem de uma decisão soberana dele. Ele ama você, irmão. Olha, pode ser que muitas pessoas não gostem mais de você. Pode ser que tem gente que não gosta do teu jeito. E talvez nem você, talvez algumas vezes gosta de si mesmo. Mas tem uma coisa que ninguém pode mudar. Você não é amado pelo seu talento, e nem se as pessoas dizem que você é amado.
Você é amado porque Deus escolheu amar você. Esse é um fato que o diabo vai ter que engolir, querendo ou não. Eu não sou amado porque sou talentoso. Eu não sou amado porque me chamo Diego. Eu não sou amado porque sou pastor. Eu sou amado porque o soberano Deus escolheu me amar. Não depende de mim. Tem gente tentando descobrir quem é, perguntando para os outros: você vê valor em mim? Você acha que eu sou especial? Você acha que eu tenho talento? Você acha que eu sirvo para isso? Não é aceitação de grupo, gente. Não é aplauso. Não é curtida. Não é seguidor. Não é cargo. Não é quantas pessoas celebram você. Não começou quando você percebeu quem era. Você é amado antes. Eu me lembro de Jeremias, quando Deus o chama. Jeremias ele fala assim: eu não sou capaz, Deus, de fazer a tua obra. Eu me sinto muito pequeno. Eu me sinto novo. Eu não sei falar. Eu me sinto uma criança. E aí Deus diz assim: ei, Jeremias, não diga num passo de uma criança, porque antes do ventre da tua mãe, antes, fala comigo, antes. Isso é tão poderoso, porque a gente sempre tem um depois. Pastor Diego, depois que aconteceu aquilo, eu nunca mais fui o mesmo. Depois da minha mãe, depois do meu pai, depois daquele emprego, depois daquele namorado, depois daquela fase. Mas eu quero dizer que não é sobre depois, é sobre antes. Antes do mal chegar, quem chegou primeiro foi o Senhor. Antes do trauma chegar, quem chegou primeiro foi o Senhor. Antes do teu pai saber o nome da tua mãe, quem chegou primeiro foi o Senhor. Antes de você ter medo, Deus chegou primeiro. E é isso que Paulo está dizendo: ei, igreja de Éfeso, antes quem chegou foi o Senhor. Talvez uma das maiores dores de muita gente é porque nunca se sente encaixado. Você já passou por uma fase que você fala: nossa, parece que eu não me encaixo em nada? Quem já passou? E aí a gente fica achando que o problema está na gente. Eu não me encaixo. Eu não me encaixo. Tem gente que está em drama porque não se encaixa, ou porque não se sente compreendido, não se sente lido. Mas quando eu vejo que Deus me fez antes até de formar a terra, a pergunta que eu me faço é: será que eu não me encaixo em todo lugar porque eu fui escolhido antes do lugar existir? Será que eu não me encaixo, não é porque eu estou errado, mas é porque esse lugar não é para mim? Porque eu sou mais antigo que o lugar. Você é mais antigo que o lugar. Você é mais antigo que a terra. Você é mais antigo que a situação. Você veio antes. Antes de pensar na separação das águas. Antes de ter o firmamento. Antes. E nem todo lugar é desconforto. Nem todo lugar é ruim. É só uma separação porque você não foi feito para esse lugar. Não é você para o lugar, é o lugar para você. Deus vai te dar um lugar que caiba. E eu quero dizer que nem toda derrota é rejeição. Às vezes é só uma preservação, para você entender qual é o lugar. Se você pega um peixe e coloca ele fora d'água, ele vai se debater, porque ele só sabe viver no ambiente que é dele. E algumas vezes a gente está se debatendo porque quer estar num ambiente que não é nosso, quer estar fazendo coisas que não são para eu fazer. Imagine se o peixe tiver alergia de água. Imagine se o peixe dizer: eu não quero mais ficar dentro d'água, eu quero ficar num lugar seco. Você pode parar de medir a sua identidade pelos lugares e começar a medir a sua identidade pelo que sai da boca de Deus. Paulo vai dizer ainda que em amor Ele nos predestinou para sermos adotados como filhos. Então, antes de existir tudo, antes da casa que eu nasci, do pai e da mãe que eu tive, antes da renda, a gente nem escolheu o país que ia nascer. Esses dias eu estava agradecendo a Deus por ter nascido no Brasil. Eu fico pensando nas pessoas que nascem, por exemplo, no Afeganistão, pessoas que nascem no Irã, no Iraque. De repente você acordou, mas seja quem for o indivíduo, todos eles foram predestinados para serem filhos. Alguns dizem: você nasceu para sofrer, você nasceu para ser uma derrota, você nasceu para ser infeliz no amor, você nasceu para ser uma tragédia. Mas Paulo olha para a igreja de Éfeso e diz: Ele, em amor, predestinou vocês para serem filhos,
adotados. Deus não quer só usar você, Deus quer receber você. Deus não quer só o teu dom, um ativismo de igreja, saber aonde você vai servir. Deus não quer só empregar você numa obra, para você ser útil, bater cartão na igreja, carregar um crachá. Deus quer trazer você para perto, é o filho adotivo. E é tão interessante porque o filho biológico, a mãe, ela não tem muita escolha. Claro que tem mães que abandonam, mas o filho biológico é gerado. Agora o filho adotivo é uma escolha consciente de um pai ir lá e dizer: não, eu quero você realmente perto de mim, eu quero você aqui. E a Bíblia diz, Paulo diz para a igreja de Éfeso, ele os amou e os adotou. Em outras palavras, você não era um filho legítimo, você não era alguém que ele precisava ter um compromisso. Ele podia deixar a gente lá jogado numa caixa de papelão no meio da avenida, mas ele decidiu ir até lá, me adotar, ir no cartório, derramar o sangue dele, pagar um preço altíssimo para dizer na minha certidão de nascimento: filho de Deus, lavado e remido no sangue do Cordeiro. Eu me lembro de Romanos capítulo 8 verso 15. Eu quero declarar que enquanto leio esse texto, se houver alguma rejeição no seu coração, alguma revolta interna, eu não sei para que eu estou pregando aqui, mas o Espírito Santo vai preencher cada buraco da sua alma nesta manhã, porque você não vai mais sofrer nos capítulos terríveis que está vivendo. Deus não abre mão do final que escreveu para você. Olha o que eu quero profetizar, levante suas mãos para cá. Pois vocês não receberam um espírito de escravidão, toda a escravidão sai da sua cabeça nesta manhã. Você não recebeu para novamente temerem, mas receberam o Espírito que os torna filhos por adoção, por meio do qual clamamos o que, Lírio? Abba, Pai, meu Pai. Grita: meu Pai. Você não é filho de chocadeira, você é filho de Deus. Levante sua cabeça nesta manhã. Eu não sei o que estão falando, você é um filho de Deus. Saia dos cantos e volte a crer que você é um filho de Deus. E filho não negocia aceitação, filho descansa porque pertence ao ambiente. Tem muita gente cansada porque está trabalhando para ser aceito. Trabalhando para ser aceito. Tem muita gente cansada porque está trabalhando para ser amado, trabalhando para ser aceito. Filho não trabalha para ser aceito, filho é filho. Filho não ora para ser aceito. Filho não serve na igreja para ser notado. Filho não corre para Deus aprovar. O filho, ele simplesmente sabe que é filho. É filho. Eu me lembro de uma história, uma vez li, de um menino que ele foi adotado, depois de passar por várias casas. Muitas famílias pegavam esse menino, levavam para casa, e logo depois, em cada casa, esse menino tinha medo de ser rejeitado, de ser devolvido pela família. Então cada casa que eu adotava, esse menino mudava o comportamento, para fazer de tudo, para agradar aquele que estava adotando, para que não dispensasse. Ele tentava agradar, ele tentava adivinhar o gosto do pai adotivo, da mãe adotiva. Ele tentava fazer de tudo para não errar, para tentar merecer ficar naquela casa, para tentar não ser rejeitado e jogado. Até um dia que um dos vários pais adotivos, o pai que estava com ele naquele momento, chegou para ele e disse: filho, você não precisa mais se comportar desse jeito para ficar aqui em casa. Você está aqui porque eu escolhi você. Você não precisa mais ficar tentando me agradar o tempo todo. Eu quero que você fique. Eu quero que você more comigo. Você é bem-vindo aqui. Porque uma alma, quando tenta agradar o tempo todo, ela vai cansar, ela vai ficar exausta. Mas você não precisa, porque nunca foi sobre o seu comportamento, sempre foi pela graça de Deus. Sabe o que é graça? Efésios 2:8 diz: pois pela graça vocês são salvos. Não adianta, filho, querer agradar o pai. Nunca será porque você agrada o pai, é por meio da fé. E isto não vem de vocês, isso é o dom de Deus. Eu sou amado não porque eu canto, porque eu prego, porque eu falo bem. Eu não sou amado porque... Não. Eu sou amado porque é um dom, é um presente, é uma graça. Eu não fiz nada para merecer.
Eu não preciso ficar puxando o saco do meu pai. Ele me ama. E Paulo, ele deixa isso claro. Então eu quero declarar isso para você hoje. Por mais tenso que você esteja, receba o abraço do Espírito Santo nesta manhã. Deixa o Espírito falar com você. Eu estou pregando aqui, eu não sei o que está acontecendo dentro do teu coração, porque tem coisas que tem que ser resolvidas na presença de Deus. Ninguém vai poder resolver. E essa palavra é para levantar você daí. Paulo vai continuar dizendo, olha, em Efésios 1, para o louvor da sua gloriosa graça, a qual nos deu gratuitamente no amado. Repara num detalhe: a graça não foi dada no seu esforço, foi dada no amado. E quem é o amado? Jesus. Jesus é o amado. Isso revela que você recebe Deus firmado em Cristo, não em você. Isso é tão poderoso porque isso humilha a nossa carne. Porque a minha carne quer dizer, eu consegui, eu sou forte, eu posso. E a graça diz, não é nada sobre você. Deus te deu, Deus te deu, Deus fez. A carne quer contar vantagem, a graça produz gratidão. E tudo isso, Paulo fala, é para o louvor da glória de Deus. A minha oração é que neste culto, esse capítulo que você está vivendo não mate você. A minha oração é para que você entenda que Deus tem um plano, e quem entende que foi a graça se torna um adorador. Quem entende que foi a graça vai viver o que Paulo fala ainda mais profundamente em Efésios 1. Nele temos a redenção por meio do seu sangue, perdão do pecado, de acordo com as riquezas da graça de Deus. Fala comigo, redenção, perdão, mais alto, redenção, perdão. Paulo está ligando o propósito da sua vida ao sangue de Jesus. Deus já planejou um destino para você, e ao longo desse destino Ele já deixou duas ferramentas: o sangue de Jesus e o perdão. Seu destino não é produzido por motivação humana, não é produzido por apoio de pessoas. Não, pare de se chatear por bobagem. Você está perdendo um tempo enorme. O seu amanhã não está apoiado em energia positiva ou energia negativa. O seu amanhã não é definido se alguém vai colocar um bicho morto no quintal da sua casa, ou amarrar seu nome na boca de um sapo. Não, o seu destino não está apoiado em pessoas. Paulo está dizendo, o seu amanhã está apoiado no sangue de Jesus. Eu vou acordar para trabalhar amanhã de cabeça erguida, porque eu estou apoiado no sangue de Jesus. Eu vou entrar naquele hospital porque eu estou apoiado no sangue de Jesus. Eu vou voltar para minha casa hoje porque eu estou apoiado no sangue de Jesus. Eu não estou apoiado em cara feia, eu não estou apoiado em disse-me-disse, eu não estou apoiado em conversas, eu não estou apoiado em dívidas. 1 Pedro capítulo 1 versículo 18, Pedro vai gritar algo tão poderoso: pois sabem que não foi por meio das coisas perecíveis, como a prata ou o ouro, que vocês foram redimidos da sua maneira vazia de viver, transmitida por seus antepassados. Olha o que Pedro vai dizer agora: mas pelo precioso sangue de Cristo, como um cordeiro sem mancha e defeito. Grita comigo, pelo sangue. O inferno não pode cancelar o sangue de Jesus. O dia mau não pode cancelar o sangue de Jesus. A traição não pode cancelar o sangue de Jesus. O pecado não pode cancelar o sangue de Jesus. A culpa não pode cancelar o sangue de Jesus. Eu vou me levantar porque eu tenho o sangue de Jesus. Agora eu quero me levantar porque eu tenho o sangue de Jesus. E sabe o que Paulo fala? Que aquele que é adotado como filho, aquele que bendiga ao Senhor, a Bíblia diz, está na sua Bíblia, eu li com você, ele revela o mistério da sua vontade. Sabe o que significa? Coisas que pessoas não veem, você vai começar a ver. Coisas que pessoas normais não enxergam, você vai começar a enxergar. Paulo está dizendo que aquele que entrega a sua vida, aquele que é adotado como filho, Deus revela o mistério da sua vontade. Aquilo que estava escondido, que ninguém via, você vai começar a ver. Repare no detalhe, nos revelou, significa que estava escondido, mas quando eu entendo quem eu sou, Ele revela. Eu não sei para que eu estou pregando aqui, mas algumas batalhas não serão vencidas no seu esforço. Você vai vencer quando acender a luz. Você vai vencer quando acender a luz da sua cabeça e dizer, não é sobre o quanto eu vou suar a camisa, mas é sobre o quanto eu vou iluminar a minha mente. É sobre o quanto eu vou entender quem eu sou diante de Deus. É mudar a postura, é mudar o jeito de viver, é mudar o jeito de agir, é mudar as palavras. Porque agora eu não ando como um bastardo, eu não ando como uma porcaria, eu não ando como um coitado, eu não ando como um revoltado, eu ando como um filho adotado, que agora verá mistérios de Deus para a minha vida. Oh meu Deus do céu, Oséias capítulo 4 verso 6, o profeta grita que o povo de Deus é destruído por falta de conhecimento. Quando eu estou sem os mistérios de Deus, eu vivo debaixo do que sinto, mas quando
quando Ele revela seus mistérios, quando eu o adoro, eu não vivo mais do que acho, eu vivo do que a palavra diz. Tem gente pedindo mudança de cenário, sem acender a luz. Hoje, acenda a luz da sua mente. Lembra que esse capítulo não é o fim. O diabo está dizendo, é assim que vai terminar, é assim que vai terminar, nada vai mudar. E Deus está dizendo, filho, antes de tudo existir, eu já sonhei com você, e eu já escrevi o final da tua história. Aleluia, aleluia. Paulo continua dizendo, ele vai dizer que ele revela os mistérios. Tudo isso eu li para você em Efésios 1. Ele revela os mistérios. E fala comigo, todas as coisas vão convergir em Cristo Jesus. É lindo porque todas as coisas, ele diz, todas as coisas celestiais e terrenas, tudo que é no céu e na terra, vai ter uma forma de encontrar o que Ele sonhou para você. Isso é tão maravilhoso, porque Paulo não diz algumas coisas, ele fala todas as coisas. Revela que nada está fora do alcance de Cristo. Até mesmo os dias mais horríveis, a sua dor não está solta, o seu desemprego não está solto, o câncer não está solto, o filho não está solto, o choro não está solto, teu marido não está solto, a tua história não está solta, o teu passado não está solto, o teu presente não está solto, o mundo não está pendurado por acaso e a gente fica torcendo, cruzando os dedos. Não, Paulo está dizendo, todas as coisas vão convergir em Cristo Jesus, para cumprir aquilo que o Pai sonhou para você. Todas as coisas, eu quero declarar que nada vai ser desperdiçado, nenhuma lágrima vai ser desperdiçada, nenhuma dor vai ser desperdiçada. Eu quero declarar que nenhum dia horrível vai ser desperdiçado. Eu quero dizer que nada vai ser desperdiçado. E você não precisa saber como, você só precisa acreditar no que eu estou pregando aqui, porque Deus tem um jeito especial de conectar todas as coisas. Nada vai ser desperdiçado. Não se revolte, nada vai ser desperdiçado. Não fique nervoso, nada vai ser desperdiçado. Deus tem um jeito de conectar todas as coisas, as mais amargas, as mais doces, as mais legais, as mais chatas, as mais doentes, as mais sadias. Não vai desperdiçar nada. Deus vai conectar tudo, você não vai perder nada. Não sustenta, não sustenta nada no acaso. Deus tem o domínio da história, o domínio da história. E aí eu encerro chegando no verso 11, quando ele diz que nele fomos também escolhidos, tendo sido predestinados conforme o plano daquele que faz todas as coisas segundo o seu propósito. Todas as coisas, não algumas coisas, segundo o propósito. Fala comigo, Deus não improvisa. Não, Ele não improvisa. Deus não improvisa. Eu me lembro de Romanos 8, verso 28, texto clássico. Sabemos que todas as coisas contribuem juntamente para o bem daqueles que amam a Deus, dos que foram chamados para o seu propósito. Não diz que todas as coisas são boas. Não. Tem coisa que dói, tem coisa que é injusta, tem coisa que é dura, machuca mesmo, perde. Mas a fé madura não é aquela fé que diz, nossa, tudo é lindo na minha vida. Isso não é coisa de fé madura, isso é coisa de fé ingênua. A fé madura diz, Deus trabalha naquilo que eu não gostei. Deus trabalha naquilo que eu não gostei. Você crê que Deus trabalha naquilo que você não gostou? Você crê que Deus tem planos para aquilo que você não gostou? Ou você acha que a Bíblia está mentindo? Porque a Bíblia está dizendo que todas as coisas vão convergir para Deus cumprir o que planejou para você. Todas as coisas. Todas as coisas. Isso me faz dormir. Isso me faz voltar a ter fome. Isso me faz sair desse culto aqui hoje, e se eu não tiver feito almoço, eu vou comer um Big Mac. Isso me faz ser uma pessoa mais doce. Isso me faz ser uma pessoa mais amável. Isso me faz ser como José, lá em Gênesis capítulo 50, verso 20, quando ele olha para os irmãos que jogaram ele num buraco, e ele olha para os irmãos, e ao invés de mandar matá-los, ele está por cima da carne seca. Ele fala, ei manos, vocês planejaram mal contra mim, mas Deus o planejou para o meu bem, para a vida de cada, para que a vida de um numeroso povo fosse salva. José está falando, o mal que vocês fizeram para mim, está tudo bem, Deus convergiu para eu chegar onde eu estou aqui hoje. Você entende? Porque quem entende que o final da história está em Deus, você não fica magoado,
Você não fica chateado, porque Deus tem um jeito de fazer tudo convergir de novo. Não perca a sua bênção. Deus é tão soberano que Ele não vai desperdiçar nenhum mal que te fizeram. Deus é tão poderoso que Ele não vai desperdiçar nada. Existe um tipo de soberania que fortalece você. Agora escute, para eu encerrar. Soberania não é passividade. Eu não estou pregando aqui para você chegar em casa, sentar no sofá e dizer: está tudo definido, Deus vai fazer tudo e eu não preciso fazer nada. Não, 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 não. Paulo não escreveu isso para gerar uma preguiça em você. Não. Ele escreveu isso para produzir segurança. Eu vou continuar fazendo, eu vou continuar trabalhando, eu vou continuar vivendo, mas eu estou seguro, porque eu posso descansar em Deus. Eu posso descansar. Esses fantasmas que querem entrar na minha cabeça não vão entrar, porque Deus controla tudo. Chega de andar como um doido. Chega de ficar ouvindo vozes. Chega de ficar dialogando comigo mesmo, pensando bobagens. Chega.